O barco no qual navegamos atravessa um mar alteroso, mas o nosso Pai conhece o caminho e, por isso, ajuda os seus filhos, através da sua palavra, a compreender esse caminho. Não podemos ter dúvida de uma coisa, sendo a Bíblia a palavra de Deus, é natural esperar que Satanás, o inimigo de Deus, a ataque de forma feroz, de uma forma odiosa para a destruir. Sempre o fez ao longo dos séculos. Não pensem que é só agora. Sempre foi assim. Ele faz com que se crie à volta do livro santo a suspeição, a mentira, a incredulidade. Houve um homem chamado Voltaire, um grande filósofo francês, que disse esta frase: já estou cansado de ouvir que 12 homens fundaram a religião cristã. Eu mostrarei que um só homem é suficiente para a destruir. Disse Voltaire esta frase. Estava cansado de ouvir que 12 homens, os apóstolos, tinham fundado a religião cristã. Voltaire chegou mesmo a fazer futurologia do género: dentro de 100 anos a Bíblia estará no esquecimento. Era o que ele pensava. Daqui a 100 anos, tudo o que eu vou escrever fará com que a Bíblia entre completamente no esquecimento. Os séculos passam e a Bíblia caminha rapidamente no sentido de estar traduzida em todas as línguas do mundo e também em todos os dialetos. Estudos recentes provaram que 99% das línguas e dialetos do mundo podem ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. As palavras de Voltaire não tiveram nenhum valor. Eram simplesmente palavras de homem, do incrédulo. No entanto, no tempo de Voltaire, só estava traduzida em 50 idiomas. Hoje está traduzida em, como já dissemos, línguas e dialetos. É verdade que o argumento mais forte que Satanás tem encontrado nos últimos tempos é o seguinte: a Bíblia é como uma guitarra na qual se pode tocar qualquer tipo de música. Tenho ouvido esta frase. Dá para qualquer religião. Ou seja, que ela pode ser interpretada como nos convier. Eu interpreto a Bíblia à minha maneira. Na verdade, em 2 de São Pedro, capítulo 1, o versículo 20, a palavra do Senhor, nós lemos claramente: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isto é, eu não posso interpretar à minha maneira a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não se adapta à minha maneira de viver, é a minha maneira que se deve adaptar ao Santo Livro de Deus. Esta é toda a diferença. A Bíblia avisa que nenhuma profecia, ou seja, nenhum versículo ou capítulo é para interpretar de forma particular. Nenhuma porção sagrada pode ser adaptada ao meu desejo, mas o meu desejo, reafirma este pensamento, deve ser adaptado ao desejo de Deus. A pergunta é esta: mas como identificar se é ou não a vontade de Deus? Eu quero afirmar publicamente que não tenho a mínima dúvida de qual é a vontade de Deus. Sabem porquê? Eu não tenho dúvida qual é a vontade de Deus. Porque ao ler a Bíblia ouço a voz de Deus. Mais do que ouvir a voz de Deus, ouço a voz do meu Pai. A sua voz é inconfundível. E eu respeito a vontade do meu Pai do céu acima de tudo e de todas as coisas. Quando eu leio a Sagrada Escritura, é ouvir a voz do meu Pai. E o meu Pai diz: filhinho, eu amo-te. E é desta maneira que as coisas são. Eu olho e digo: Pai, preciso do teu poder para cumprir a tua vontade. E no mesmo instante, Ele dá-me poder para cumprir a sua vontade. Falo da minha experiência pessoal. Um romancista inglês conta a história de um menino que era aluno interno num colégio.
O pai trabalhava num país estrangeiro e a sua mãe tinha morrido quando a criança nasceu. Era frequente os seus colegas falarem dos seus lares. O menino ficava muito triste quando os seus colegas partiam de férias e ele ficava no colégio. Muitas vezes os pais dos meninos vinham visitar os seus filhos, mas este menino não tinha ninguém que o visitasse. Este menino recebia uma educação esmerada. O pai não se esquecia do seu filhinho, enviava-lhe prendas e cartas com regularidade. Vivia num país longe, estrangeiro. Tinha a criança uma moldura no quarto com a fotografia do pai. Mas tinha-se passado tanto tempo que o menino ansiava ver o pai e temia não o reconhecer. Isto é, quando encontrasse o pai, não reconhecer o seu querido pai. Um dia, recebeu uma carta que dizia que o pai ia chegar e que gostava muito que ele estivesse no cais e que o pai o iria reconhecer no meio da multidão. E a criança começou a pensar, mas será possível que o meu pai, que não me vê há tanto tempo, eu cresci, será que ele me reconheça? Aquele pai pensava no filho dia e noite. Aquele pai, apesar de estar longe, via o crescimento do seu filho. Era o filho do seu coração. O rapazinho viu o barco aproximar-se, mas apesar da foto que tinha no seu quarto, ele não era capaz de reconhecer o pai no meio de todos aqueles passageiros que acenavam do barco. De repente o menino reparou que alguém se debruçava no barco. Alguém realmente tinha uma insistência em olhar. E parecia que aquele olhar ia direito a ele. A determinada altura, não teve dúvida. Era o seu pai. Assim que o barco atracou, viu aquele homem descer as escadas a correr, passar pelo meio de toda a gente e dirigir-se para ele. O seu pequeno coração fremia, batia aceleradamente e de repente sentiu-se envolvido nos braços daquele homem grande. Aquele homem abraçou e disse-lhe estas palavras: meu filhinho. E ele respondeu imediatamente: querido pai, paizinho. Queridos amigos, até aquele momento, pai era só uma palavra. Agora era uma realidade. Ele sentia que era amado e amou. Houve uma explosão no seu pequenino coração de sentimentos filiais em relação ao seu querido pai. Prezados amigos, eu não tenho dúvida de que o Espírito de Deus, esta noite, neste momento, virá ao vosso coração dizer-vos que sois filhos de Deus. E ao ouvirdes essa linda voz, não tereis dúvidas de quem vos fala, que é o vosso Pai. O vosso Pai, o vosso Pai Celestial que vos fala e que vos diz: eu amo-te. Ele diz, Ele sussurra a nossa alma. Não é preciso uma voz audível para ouvirmos a voz de Deus. Há alguns anos atrás realizei uma série de palestras na Roménia. Se calhar esta noite estas pessoas estão a ouvir-me, ou amanhã à noite, não sei exatamente, porque há uma decalagem horária. E havia muitas centenas de pessoas naquele auditório, era um grande auditório. E ali estavam aquelas pessoas a ouvir uma pessoa a falar uma língua que não era a língua deles, ele falava em francês e era traduzido para romeno. Foi na cidade de Suceava. E no meio daquela multidão havia 3 jovens que me incomodavam. Eu gosto muito de jovens. Mas aqueles 3 jovens, em determinada altura da minha pregação, da minha proclamação da palavra, incomodavam, porque cada vez que eu olhava para eles, riam-se. E eu dizia, não posso olhar para lá. Mas, passado alguns instantes, esquecia-me que eles se riam e olhava para lá e lá estavam eles outra vez.
E eu disse, meu Deus, ajuda-me, Senhor. Enquanto falava, eu orava ao Senhor. Ajuda-me a não olhar para eles. E no final eu disse ao tradutor que queria falar, ou à pessoa que estava a traduzir-me, que queria falar com aqueles jovens. Porque me parecia que eles se riam de ironia. E as pessoas saíram e eles foram os últimos a sair, aqueles 3 jovens. E então acontece que eles estavam lá, foram os últimos porque queriam também falar comigo. E apressei-me a perguntar-lhes, mas porquê é que vocês se riem? Não gostam de ouvir falar de Deus? Se não gostam, porquê é que vocês estão aqui? Perguntei eu. E eles responderam-me. Um deles, a mais velha, respondeu-me. Eram 3 irmãos, 2 raparigas e um rapaz. O senhor está completamente enganado. Nós gostamos muito de o ouvir. Não perdemos nenhuma noite desde que começou. Mas você fala em francês. E nós sabemos falar essa língua. E gostamos muito do seu sotaque. E queremos convidá-lo a vir jantar à nossa casa esta noite. E eu agora ainda fiquei mais chocado. E disse, mas isso não é possível. Eu não conheço os vossos pais, eles não estão aqui, eu posso criar problemas. Eles responderam logo, não se preocupe, os nossos pais aceitam tudo o que nós fazemos. E fomos. Os pais receberam-me muito bem. Comemos comida típica romena, muito boa. Minabos, cebolas. Cruz. É muito saudável, com pão, é uma maravilha. E muitas outras coisas, naturalmente. A mãe estava muito preocupada porque os filhos estavam a frequentar uma religião moderna e ela era ortodoxa. Bem, e o seu marido também praticava uma religião católica ortodoxa. E agora viam os filhos a frequentarem uma nova religião. E então ela queria saber que religião era a minha. E eu disse-lhe, minha senhora, a minha religião é a religião do livro de Deus. A minha religião é a religião do livro de Deus. O livro antigo. Bom, dei-lhe mais algumas explicações e pareceu-me que ela ficou esclarecida. Aqui está uma fotografia das duas. O irmão não ficou nesta fotografia. É esta e esta. Vejam mesmo ela a sorrir assim um bocadinho, não é? Gaiata. E numa outra noite fiquei surpreendido, porque agora ainda era pior. Eu olhava para elas e então faziam-me gestos. Eu disse, meu Deus, o que é que se passa agora? Se calhar dei demasiada confiança. E fiquei nervoso. À saída, agora eram eles que estavam à minha espera e disseram que naquela noite tinha forçosamente que ir à casa deles porque a mãe queria falar comigo. Fomos, e qual não foi a surpresa ao ver uma mesa posta com comida ótima. Sem demora, a mãe começou a dizer-me que era enfermeira, o seu marido era engenheiro, trabalhava numa grande fábrica e ela era chefe de enfermagem no hospital da cidade da Suceava e que estavam muito surpreendidos, tanto o pai como a mãe, com a atitude dos filhos. Eles eram agora amigos uns dos outros, até ali andavam sempre a guerrear-se. Mas agora mostravam ser estudiosos, limpos, cuidavam da casa, arrumados. E ela disse, mas o que é que o senhor está a fazer aos meus filhos? E ela disse, Senhor Costa, quem é o senhor? Senhor Costa, quem é o senhor? Eu compreendi a preocupação daquela mãe. Ela amava os seus filhos. Eu disse-lhe, minha senhora, a única coisa que eu lhe posso dizer é que sou um servo humilde do Deus Altíssimo,
que procure fazer a sua santa vontade e seguir os seus santos princípios, tal como se encontram, e eu disse esta frase, na Santa Escritura, no velho livro. E ela respondeu, realmente, esta manhã, quando cheguei a casa, depois de ter feito o turno, orei. Dobrei os meus joelhos e fiz uma prece e pedi a Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, que me mostrasse quem era este Sr. Costa. E sonhei, disse ela, sonhei que estava numa montanha e via um caminho coberto de neve, e nesse caminho havia muitas pegadas. E no sonho ela perguntou, ela sentiu que era um sonho como se estivesse acordada, e fez a pergunta, Senhor, que caminho é este? E ouviu uma voz que dizia, este é o meu caminho. E o Sr. Costa anuncia a verdade, anuncia o meu caminho e como chegar até mim. E depois dela contar esta experiência, eu estava muito emocionado.